Assentados como estamos, mas com muito respeito à Escritura Sagrada, abra comigo o seu exemplar da Escritura, sua Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, por favor. João, capítulo 12, leremos os 8 primeiros versos do capítulo 12. João 12, de 1 a 8. João 12, de 1 a 8. Diz assim a Escritura Sagrada: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oremos. Pai, eis aqui um trecho das Escrituras Sagradas, que o Teu Espírito tenha nos iluminado na leitura do texto e continue nos iluminando na compreensão dele. E como pediu o Senhor antes, que cada pessoa encontre, através dessa Escritura Sagrada, a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que a gente consiga ir além da tinta e do papel. Ajude-nos hoje, fale conosco hoje, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, propositalmente eu disse de manhã que eu escolhi esse texto que não é um dos textos sugeridos dentro do nosso calendário litúrgico. Mas, lendo o Evangelho de João, esse texto me chamou muita atenção mais uma vez, e eu resolvi compartilhar com vocês uma percepção desse trecho das Escrituras que penso ser importante para o nosso dia a dia, para o exercício da nossa espiritualidade, para a maneira com que nós nos relacionamos com a vida, com as pessoas, né? E de maneira muito especial também com a maneira com que a gente se relaciona com a própria comunidade de fé. Nos encontramos hoje com uma cena muito bonita, né? Uma cena que particularmente tem um apreço, que é uma cena de uma mesa. Cenas de mesa me atraem muito, não só pela comida, né, gente? Porque comer faz muito bem, né? Mas muito mais pela comida, por tudo que acontece em torno de mesa. Em torno da mesa a gente partilha a vida, em torno da mesa a gente se faz conhecido, em torno da mesa a gente conhece, né? Em torno da mesa a gente sorri, em torno da mesa a gente chora, em torno da mesa a gente pede ajuda, em torno da mesa a gente ajuda. Então, todas as vezes que nós nos assentamos em torno de uma mesa, muitas coisas acontecem. Aqui, uma mesa em Betânia, na casa de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitara. E eu amo também, observando não só a narrativa de João, né, mas também a narrativa dos sinóticos, como Jesus fazia questão de ir à casa das pessoas. Só aqui eu já paro e tiro para a gente uma pergunta, né? Como que hoje
nós nos relacionamos com as pessoas? Será que quando observamos esse comportamento de Jesus, a gente vê nesse comportamento algum ensinamento de irmos à casa de alguém, nos assentarmos à mesa e comermos juntos? Será que isso ensina para a gente alguma coisa boa? Ou será que isso é meramente um comportamento, parte da cultura lá do primeiro século, de uma cultura diferente da gente? E olha que eu posso falar de maneira muito tranquila, como bom menino que sou, e penso que nós temos perdido com o passar dos anos esses momentos importantes de encontro em torno de mesas, né? Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nos tira da mesa. Ou quando estamos à mesa, estamos divididos, não estamos inteiros, né? Estamos dando atenção ali aos nossos smartphones, às nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram e tantas outras coisas, que a gente acaba levando para a mesa e de repente nem olhar para o outro a gente consegue mais. Nem comer junto, partilhando a vida, a gente consegue mais, né? Às vezes nós trabalhamos tanto que o tempo que a gente tem para almoçar, que deveria ser no mínimo aí 1 hora, para que a gente possa de fato comer bem, a gente gasta mal aí 15, 20 minutos engolindo alguma coisa para voltar para o trabalho, né? Então só aqui a gente pensa um pouquinho o que a gente tem feito da nossa vida e será que vale a pena a gente refletir um pouco sobre esse lugar da mesa da nossa vida cotidiana? E se não cabe aí no dia de semana, eu sou privilegiado porque eu me assento à mesa com a minha mãe praticamente todos os dias, então isso para mim é um privilégio, né? Mas nem sempre, a grande maioria nossa tem essa possibilidade de se assentar à mesa durante a semana, mas a gente precisa pelo menos pensar se isso é possível nos finais de semana. Eu trago à memória, por exemplo, Jesus visitando Zaqueu, Jesus visitando Simão, né? Jesus curando ali a sogra de Pedro, que depois prepara uma comidinha para ele, e tantas coisas, né, que a gente vê nesses encontros tão importantes para nós. Outra observação é que Jesus, eu vou arriscar aqui e dizer o seguinte: as pessoas que Jesus se assentava e comia, normalmente, a grande maioria delas eram pessoas que viviam à margem daquela sociedade da sua época, né? Eram pessoas que a liderança religiosa, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, né, não visitavam. Não só não visitavam, não só se assentavam, porque as pessoas com as quais Jesus se assentava, se um religioso se assentasse, ele ia se fazer impuro de acordo com a lei, né? E Jesus se fazia impuro, tocando nas pessoas que a lei e a religião dizia que elas eram impuras. Jesus ia ao encontro dos excluídos, dos marginalizados, dos cobradores de impostos, dos ladrões. Jesus ia ao encontro das mulheres tidas como prostitutas. Jesus ia ao encontro de gente que a religião dizia é impuro e não pode nem entrar no templo. Jesus tocava no doente, que a religião impedia de tocar no doente, porque se eu tocar eu vou ter que fazer um processo de purificação de 7 dias. Jesus ia ao encontro dessas pessoas e vivia a vida, dividia a vida, e compartilhava a vida e comia com essas pessoas. Aqui no capítulo 12, Jesus está fazendo isso com uma família muito querida, Lázaro, Maria e Marta. E Jesus estava acompanhado dos seus discípulos aqui, né? Marta, como sempre, repetindo o mesmo comportamento que lá no capítulo 10, ela está lá agitadíssima para servir a mesa, e Jesus fala: calma, Marta, se assenta aqui como Maria, vem aprender. Maria escolhe aprender, que é importante. Ela tem esse lugar, e você também pode ter esse lugar de se assentar aos pés de um rabi.
o que era muita novidade na cabeça de Marta, que para ela, dentro de uma sociedade infelizmente patriarcal, machista, o lugar da mulher era ali de ser, de ser ali apenas ter na obrigação de cuidar da casa, né? A mulher não era nem tratada como membro de família nesse momento, viu, gente? No primeiro século ali, o homem tinha mulher e criança como propriedade dele, a ponto de poder pagar dívida aos seus credores, dando a sua mulher e os seus filhos como escravos a outra pessoa. E aqui, Jesus tira Marta desse lugar da cozinha e coloca Marta no mesmo lugar que ele falou que Maria tinha o direito, que era se assentar aos pés de um rabino, de um mestre da lei, de receber educação. E ali Maria estava recebendo educação e Marta agitadíssima lá, né? Chateada porque Maria não estava ajudando no capítulo 10. Aqui Marta agora serve, e serve com muita gratidão. Talvez a maneira de Marta dizer para Jesus a gratidão dela de conviver com o irmão por mais alguns anos seja o serviço, seja fazer uma boa comida, montar uma boa mesa e dizer: olha, vem cá comer, né? Deixa eu te servir. E isso Marta estava fazendo muito bem, com uma gratidão muito grande no coração, porque estava ali na companhia do seu irmão, que morrera e fora ressuscitado. Maria demonstra gratidão de outra forma. Se de um lado Marta demonstra gratidão a Jesus Cristo servindo, Maria demonstra gratidão indo dentro de casa, pegando talvez o seu bem mais precioso, que era esse bálsamo de nardo, muito caro. Eu fico imaginando como que Maria usava esse bálsamo, um pouquinho de cada vez. Fico imaginando na possibilidade de Maria tê-lo também usado no corpo do seu irmão, preparando o corpo do seu irmão para o túmulo. Maria vai lá, pega o seu bem mais precioso, caro, e derrama ele todo, na íntegra, sobre os pés de Jesus Cristo. E como se isso não bastasse, Maria não faz uso de algum tecido, ela pega o próprio cabelo e começa a secar os pés de Jesus, demonstrando gratidão a Jesus por ter dado a ela mais alguns anos ao lado do irmão. Maria demonstra a sua devoção, derramando aquilo que ela tinha de precioso aos pés de Jesus Cristo e enxugando os pés dele com os seus próprios cabelos. E aí eu pergunto se essas duas mulheres nos ensinam alguma coisa. Se, por exemplo, Marta é para nós um desafio de demonstrar para Cristo a gratidão que a gente tem com Cristo, oferecendo para Ele a nossa vida em serviço, no dia a dia. Seja onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja nas minhas relações interpessoais, seja dentro de casa, seja na comunidade de fé. E aqui a gente faz um apelo mesmo, porque esse tempo que a gente está vivendo, nós estamos literalmente ecoando a reflexão do domingo passado, onde a gente tem muito trabalho para fazer, a seara continua imensa e poucas são as pessoas que de fato se envolvem com comprometimento para ajudar a gente no trabalho da comunidade. Então eu estou inclusive dizendo que seria maravilhoso as pessoas se sentirem desafiadas hoje a contribuir também com a comunidade, com o trabalho que a comunidade tem feito, seja onde você se identificar na comunidade. O Gui está aqui hoje, graças a Deus, assumindo um lugar aqui no louvor, né, Gui? E a gente agradece muito a sua chegada aqui, né? Obrigado demais para dar uma força aí para a Babi, para dar uma força para o Vini, para dar uma força para todo mundo, né? Igual
o lugar que o Gui ocupa, tem muitos lugares, tanto no Grupo Musical do El Silva, quanto no Coral Inaí Martins, quanto na projeção, né? Quanto no auxílio à junta diaconal, quanto no envolvimento com o serviço assistencial Dorcas. Tem muito trabalho para fazer. E aí eu quero, de fato, pedir para que você se identifique, né, em alguma área de atuação da igreja. A gente tem a educação, a divisão de educação cristã infantil, a divisão de educação cristã adulta, que você pode contribuir também, tanto na DEC infantil quanto na DEC adulto. Por enquanto, praticamente eu tenho dado aula aqui de manhã, o reverendo Herto assume de vez em quando, o Cláudio assumiu esses dias aí, né, Cláudio? Para eu participar da reunião da junta diaconal. E isso é muito bom. E na DEC infantil, deixa eu dizer, a necessidade que a gente tem de gente que possa contribuir é imensa, né? E é possível você fazer uma escalinha de um domingo para contribuir na educação cristã infantil na nossa comunidade de fé, em tantas outras áreas. Marta é essa pessoa que nos chama para demonstrar gratidão com o serviço, e Maria é a pessoa que nos chama para demonstrar gratidão com a devoção, com aquilo que a gente tem de precioso na vida, com o nosso derramar em oração, em devoção, em participação nas celebrações, para que a gente possa celebrar junto, orar junto. Então Maria traz para nós esse exemplo de mulher que, com gratidão por tudo aquilo que Cristo já tinha feito. Maria não estava pedindo nada, Marta não estava pedindo nada. Não tem ninguém fazendo aqui um mercado com Jesus. Ó, eu vou derramar aqui sobre os seus pés esse óleo e o Senhor vai me abençoar depois. Ó, eu vou dar aqui o meu serviço de oferta e o Senhor me abençoa, viu? Nada disso, é o contrário. É o reconhecimento daquilo que já tinha acontecido. E eu sou grato, entrego a minha vida e a minha devoção. No outro lado, tem uma outra personagem que muitas vezes, pode ser que eu me identifique com ela, que é a pessoa que olha tanto a pessoa que serve quanto a pessoa que derrama o nardo e critica, e não faz nada, e que só tem interesse pessoal, que estava doidinho para o dinheiro cair na bolsa dele como tesoureiro de entre os 12, para que ele pudesse de alguma forma passar a mão em um percentualzinho daquele dinheiro, com uma desculpa em um primeiro momento muito ética, dizendo: olha, para que derramar esse perfume caro nos pés de Jesus, se isso vale uma grana muito boa e que a gente podia dar para os pobres, desde que ela seja contabilizada e passe aqui na minha bolsinha, né? E aí eu pergunto, será que em algum momento a gente ocupa o lugar da crítica, de não se envolver, de não se contribuir, de não se dedicar nem na devoção, não se dedicar nem no trabalho, mas eu fico de longe, né? Observando e falando: olha lá, olha a Babi, como é que a Babi está fazendo, olha o Flávio, como é que o Flávio está fazendo, olha a Raíssa, como é que a Raíssa está fazendo, olha o Cláudio, como é que o Cláudio está fazendo, olha a Denise lá, como é que a Denise está fazendo, e começa a criticar, sem contribuir, sem me envolver, sem doar a minha vida por gratidão, tanto em serviço quanto em devoção. E aqui eu encerro dizendo assim, que nenhum de nós se identifique com essa figura de Judas Iscariote em nenhum momento. Em nenhum momento. Que a gente possa buscar todos os dias se identificar com essas duas mulheres. E amo quando eu digo assim: olha que coisa maravilhosa. Eu estou dizendo para você olhar para a mulher e não para homem, né? Porque a gente olha na história para homem demais e tem tanta gente fazendo bobagem, e a gente esquece de olhar para as mulheres que tem tanta coisa boa para nos ensinar muitas vezes. Então aqui eu estou dizendo que na Bíblia Sagrada tem duas mulheres trazendo exemplos positivos e um homem trazendo um exemplo péssimo nesse evento narrado por João. O desejo do meu coração é que a gente saia daqui com o coração ardendo mesmo, tanto para a devoção quanto para o serviço, e com uma crítica uma autocrítica muito sensata, muito honesta, para que a gente não ocupe o lugar de Judas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fiquemos de pé, meus irmãos e irmãs, por favor.
Oremos. Pai, eu quero te agradecer na noite de hoje, nesse tempo, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Olhando para esse texto e percebendo que a gente precisa aprender de maneira muito especial, comer à mesa, partilhar a vida. A gente também quer aprender, Senhor, reconhecer tudo que o Senhor tem sido e tem feito por cada pessoa aqui de nós. A gente também quer, Senhor, fazer como Marta e como Maria, tanto no serviço quanto na devoção, e demonstrar a nossa gratidão nessa diversidade de dons, de talentos, de maneiras, de formas, e que o Senhor nos livre de ocupar só o lugar da crítica sem contribuição. Livra-nos disso. Abençoe-nos. Faça de nós instrumentos não só de paz, mas também da construção de uma sociedade de bem para todas as pessoas. Assim pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção na noite de hoje. Estendamos as nossas mãos. Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sobre a sua família aqui representada, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, a nossa cidade, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos em paz. Ótima semana para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor seja contigo.